reproduzindo notícias da internet, fazendo o que a gente chama de romantização. Estão saindo pequenas novelas no Kawaii e no TikTok. Já está acontecendo. O movimento que a gente está falando que tem que acontecer já está acontecendo. O problema é que a gente não sabe que está acontecendo. Só aqui na live, enquanto a gente está falando, nós falamos de diversos movimentos culturais. E a gente não está organizando esses movimentos para fazer uma coisa simples. Nós precisamos ganhar dinheiro. Simples, nós precisamos ganhar dinheiro, porque senão o movimento morre. E se alguém está achando isso estranho, então está negando todo o rap. O rap tinha muita consciência de que lutar contra o sistema era arrumar dinheiro. E montou sua indústria cultural. Nós temos uma quantidade assustadora de produtores, MCs, quadrinistas, poetas, pintores, tem escultor, e a gente não está pegando uma coisa simples. Existe o sistema para a gente tomar isso, e o sistema percebeu onde está. Vocês todos, quem é novo não conhece, mas todo mundo que é periférico e tem mais de 30, conhecia as equipes de som em colégios. A cultura de periferia entrou nos livros escolares, mas saiu da pauta das festas de colégio, que eram festas juninas, quermesses, etc. Acontecia em colégios e você ia ver as equipes de som. Nós temos que, uma meta nossa, nós temos que retomar as escolas para nós, enquanto ambiente cultural. É a molecada jogando bola, a gente faz um slam ali no canto, dá uma oficina de teatro. Recentemente eu participei de um projeto cultural, e agora vai ser para terminar mesmo, porque já vi. Em que eu organizava a cultura num colégio. Primeira coisa que eu fiz, tava com os oficineiros de esporte, as crianças vinham. Quem é a pessoa fundamental na periferia em termos de cultura? Eu pergunto para vocês, quem é a pessoa fundamental para a reprodução de cultura nas periferias? Aí vem os malditos MCs dizem, é o soft power, sim. Mas quem controla o soft power na periferia? É fazer RPG nas escolas e céus como faziam antigamente. Eu vou discordar de vocês e vocês vão entender por quê. Nós estamos lutando errado. Porque a gente pegou uma pauta de sistema. E eu vou citar o grande empresário do Brasil. Agora tô sendo safado. Dane-se. Eu vou citar o Maurício de Souza. Eu escrevi muito sobre o Maurício de Souza e fui entender o projeto cultural dele. O Maurício de Souza defende uma coisa muito simples. Quem compra cultura para criança não é criança, quem compra é adulto. Quem é o grande reprodutor de cultura da periferia? E eu fiquei falando dele o tempo todo nessa live. É a mulher de periferia. Sabe a dona fofoqueira que a gente tava falando? É ela. A primeira coisa que eu fiz no projeto cultural não foi ir atrás das crianças, eu fui atrás das mães. Eu fui convencer as mães. Como? Como você convence mãe? Com argumento? Não. Não falando com ela como mãe, falando com ela sobre mulher. Eu comecei a encher o projeto quando eu comecei a colocar aulas de quê? De teatro. Sim, aula de teatro. Quem ia nas aulas de teatro? Os habitantes de rua. Os moradores de rua iam. Quem ia também? As mulheres pobres também. E se alguém tá pensando, achou estranho eu chamar de fofoqueira? Exato. Elas espalharam que tinha um projeto. No momento em que eu consegui convencer as mulheres, elas espalharam para todo o bairro. De repente tinha enchido. Eu lembro que um dia eu saí para almoçar e de repente tava lotado de gente. Parecia um clipe de rap. Não vamos romantizar a arte é trabalho também, falo isso de trabalho. Exato, eu concordo totalmente com você. Por isso que a gente tem que dar um jeito de remunerar. A gente tem que dar um jeito de remunerar de algum jeito. A gente tem que pensar um jeito de remunerar isso. Se vão pagar, como a gente vai fazer? A gente tem que alcançar essas pessoas. E por onde a gente entra? Entra pela grande produtora de cultura da periferia, que é a mãe, não a mãe. Não entenderam nada. A mulher de periferia só é mulher até o momento que ela é mãe, né? Depois ela perde a sexualidade dela, ela perde a identidade dela ética e moral. Aí ela é condenada a ser mãe. Uma mãe falou uma coisa assustadora pra mim. A gente tava lá conversando, ela perguntando como era o projeto, papapá. E eu falei pra ela, você já reparou uma coisa em mulher de periferia? Todas estão com as costas machucadas?
Vocês prestaram atenção nisso? Porque ela está aguentando literalmente nas costas o peso da família dela. O marido, os filhos, ela perde a identidade dela no momento que ela é mãe. Mas é o único momento que ela é reconhecida como humana. Mas como mulher ela não é reconhecida como nada. Aí conversando com as mães, aí eu soltei a palavra mágica. As senhoras querem fazer um axé? Rapaz, aí veio a mulherada. Daí a senhora tem problema nas costas? Sim. Não quer fazer umas aulas de pilates? Aí elas começaram a trazer as crianças. Eu fui explicando, olha, as crianças ficam lá jogando bola, fazendo teatro, etc. E vocês vêm aqui para as aulas de pilates. E elas começaram a vir para as aulas de pilates e começaram a trazer as crianças. E com aquele movimento todo, os jovens começaram a chegar. Os jovens jogavam bola, faziam teatro, depois iam fazer outras coisas. E aí, um dos momentos mais belos disso aí, agora sim para finalizar essa live, se não já viu. E é no termo romantizar no seguinte: romantismo era um elemento, uma escola de pensamento que dizia que pela nossa própria habilidade combinada com nossa subjetividade, ó o cara chato, professor chato, como disseram aqui, nós podemos mudar o mundo? Podemos sim. E só não mudamos porque o sistema está combatendo a gente. Eu tenho certeza que a gente consegue porque o sistema fica torrando a nossa paciência, dizendo, ô safado, o que vocês estão fazendo aí? Vocês querem me destruir? Se você não tem fé em você, vá atrás de quem te odeia. Se te odeia, reconhece o seu valor. Quando você estiver mal, ligue para alguém que te odeia, peça para ele te xingar muito, porque você vai dizer, caramba, essa pessoa se importa comigo. Caramba, eu devo ser bom em alguma coisa. É verdade, meus queridos, é assim. Se alguém te odeia, é porque você tem algum valor, cara. É simples. E aí, nesse projeto que tá falando? Sim, pilates grátis em todas as quebradas. Cara, a mulherada adora isso aí. E elas vão com o tempo. Uma senhora, eu não vou citar o nome dela que eu não quero expor. Era uma senhora negra, tava com as pernas muito machucadas. E eu todo dia ia lá convidar. A senhora não vai? Não, eu vou lá não, meu filho. Um belo dia, servia café. A gente tem que fazer isso aí. Isso é tática Pantera Negra. Servir café. Servir um almoço, fazer um almoço comunitário. A gente tem que fazer essas coisas. Recuperar táticas Black Panthers. Que não é só picatina, é o quê? Fazer um café em um ambiente cultural. Isso aparece num filme, para quem gosta, chamado O Velho Bar. Que mostra como a classe trabalhadora, fazendo almoços comunitários, podia atrair gente para a cultura. Ah, Capão é yoga na laje. Aí já tem a porra do movimento. Trabalho na base real. Exato, trabalho na base real. Vamos pegar, tem um monte de cara de yoga, de pilates. Vamos pegar as mulheres de periferia, dentro do seu ciclo de reprodução simbólico, também conhecido como fofoca, elas vão espalhar para todo mundo. Alguém vai perguntar, mas eu tenho um filho pequeno. Não, senhora, tem umas atividades para ele também. Aí elas vão participando. Aí a gente vai também pegando quem? Vamos pegando os homens de periferia, vou lhes contar um segredo. Homem de periferia não sabe brincar, não sabe se relacionar com seus filhos, não é só machismo. É que ele ou ela começa a trabalhar muito cedo em busca daqueles sonhos de ter uma moto e agora de, como eles dizem, de lacrar os braços, ou seja, de se tatuar. E eles não trabalham o quê? Brincar. Eles não trabalham brincar. Temos que fazer um projeto, as escolas estão aí, a gente propôs para as escolas, chegar lá, sem achar que é muito esperto, sem ficar com esse rei na barriga, chegar nas escolas, abrir esses projetos, de algum jeito a gente remunerar em estilo de oficineiro, sim, desse jeito mesmo, e aí ir atraindo essa periferia. A gente tem que reativar a cultura que criou o rap no Brasil, as equipes de som em escolas, reativar as escolas para o nosso lado. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma feira de quadrinho, faz um cinema periférico. Você acha que essas mães não vão querer ver os filmes que os filhos estão produzindo? E já reparou que a criançada está produzindo os filminhos deles? Farol da Saúde. Olha aí, já tem todos os nomes aqui. As pessoas que sabem o que estão fazendo já estão dizendo aqui. Tem o Farol da Saúde Integrativa, com oficinas gratuitas e com café, chá e bolachinha. Olha aí! Porque, eu vou lhes perguntar, por que eu não sabia disso? Se vocês sabiam disso, além da minha querida que está aqui, cara, por que a gente não está divulgando isso? Então a gente está com sistemas muito sofisticados de cultura funcionando e não estamos trabalhando eles.
Como eu disse, vamos descobrir esses centros culturais e vamos lá produzir coisa, produzir evento. O que são esses eventos? Evento tem que ter todo final de semana. Queridos, sabe quanto é para ir no cinema? É R$ 40. Você não vai no cinema sozinho com menos de R$ 100, porque você precisa comer alguma coisa, a condução, etc. Tem muitas iniciativas de cinema de periferia que vão mostrar que filmes, geralmente filmes mainstream, começa com filme mainstream, depois vai com filmes que vão cuidando dessa subjetividade, filmes pequenos. Isso é um esquema de cinema antigo. Podem ver que um dos maiores divulgadores de cinema de arte nas periferias, quem foi? Foi o vendedor de CD pirata. Eu vi isso. Você vai lá e pega aquele costume, que é um vício, de comprar todo dia antes de ir para casa um filminho. A galera da MBL da vida vai falar que isso é doutrinação esquerdista. É sim, e daí? Eles que se danem, eles fazem a deles, a gente faz a nossa. Olha, eu vou dizer uma coisa bem polêmica. Eu não tenho um problema com o inimigo me combater. Mas eu acho muito bobinha e dizer, ó, por que você está me combatendo? Problema seu, porque você está me combatendo. Irmão, a vida é assim. Voltando ao problema, queridos. A gente tem que ir lá mobilizar esse pessoal, as vendedoras de bolo, a rapaziada que produz artesanato, e fazer círculos culturais. Esses já estão acontecendo. Alguém está citando aqui, o Sinome e Cinesex são que fica muito longe em relação... Exato, se isso tudo é muito longe, as pessoas ficam dizendo... eu vejo muitos críticos dizendo, a periferia não consome cultura. Como se é caro? Você quer acostumar uma pessoa a consumir um quadrinho? Eu fui comprar um quadrinho, que é esse da Mandola que eu falei. Deixa eu ver quanto tá. Pô, foi 60 pau, cara. Tá caro. Tem o circuito SPCine nos céus. A gente tem que tomar além dos céus. Porque os céus estão sendo tomados por instituições de direita para administrar. E essas instituições não querem essa cultura periférica ali. Fique de olho nos céus. Fique de olho das novas pessoas que estão administrando os céus. Eles têm uma outra proposta cultural estranha. Cinema só é barato no dia do cinema nacional. E tem produções nacionais muito boas? Tem. Nós temos que selecionar as produções nacionais que nos interessam. Se a gente está pensando no projeto cultural, a gente que assuma que está pensando no projeto cultural. E para quem é esse projeto cultural? Para a periferia, sim. Quem não gostou, azar o seu. A periferia é pura cultura, o que ocorre é a centralização. Exato. A gente tem que diminuir essa pirâmide de promoção. A gente tem que diminuir a gente tem que pulverizar no bom sentido. Criar vários setores. Vai acontecer inevitavelmente o quê? Alguns vão se especializar em artes plásticas, alguns vão se especializar em cinema, alguns em música. Isso vai acontecer naturalmente. Não gosto do termo natural. Isso vai acontecer com o tempo, por quê? Pelas próprias características de cada local. E a gente vai descobrindo. Os céus estão mandando sempre gente embora, e preste atenção em quem está sendo mandado embora. Geralmente são pessoas que estão fechadas com a cultura de periferia. Para terminar a história que eu não terminei, aquela senhora negra com um problema nas pernas, ela finalmente foi na escola. E tinha uma oficineira de slam. Ela não estava com as crianças, estava com essa senhora. Essa senhora sentou e ela começou a conversar com a oficineira. E aí a oficineira deu para ela quarto de despejo. Ela deu uma lidinha. Aí ela começou a debater com a experiência de vida dela. E ela falou a frase mais bonita possível sobre literatura. Eu leio... A gente tem que ler para tirar as coisas ruins de dentro. Cara, o ápice é isso. A cultura é para tirar as coisas ruins de dentro. E a gente está fazendo esse ápice? Então é isso. Todo mundo fala da mãe de periferia. Legal, a gente tem que fazer uns projetos para elas. Ou organizar esses projetos, um conversar com o outro. A gente preparar uma remuneração. A gente pensar em formas de financiamento disso, talvez... pegando pequenos comerciantes, estabelecer uma contabilidade, que é o nosso grande erro. Tem as experiências do eixo. Cara, por isso que o sistema está contra as escolas, caras. Porque a gente estava organizando mesmo a cultura. E estava dando certo. E essa é... Bom. Aí os velhos estão se encontrando aqui no chat. Um está conversando com o outro. Nós temos uma enorme experiência e cabedal, e é para isso que deveria servir as pesquisas acadêmicas,
para mapear essas coisas e finalmente a gente transformar no quê? Transformar em tecnologia. Nós temos que transformar nossa expertise de periferia em tecnologia, escrever sobre isso, criar novas formas como novos aplicativos para distribuição de serviços. A gente precisa de um aplicativo disso. Não foi assim que surgiu o R&B? Não foi assim que surgiu em certa medida o Uber e outros modelos? Criar plataformas, por exemplo, de periferia em que a gente possa divulgar projetos culturais, onde a pessoa consegue achar um marceneiro bom perto dela. Essas coisas que a gente precisa de criar. A gente tem que fazer o seguinte: deu certo com o sistema? Tem uma máxima militar que um dos meus professores explicou, que é essa: quando você não sabe o que fazer, você copia o inimigo. O prefeito Nunes está começando a tentar convencer as ocupações. E porque ele percebeu que a ideia das ocupações era boa. Só que ele está tentando trazer para o lado dele. Parabéns, o inimigo está trabalhando. Nós também temos que trabalhar. Temos que criar nossas coisas. A gente pensa em CIEJAS, EJAS. A gente tem um público enorme de periferia. Fazendo uma crítica, agora vai ser final mesmo, porque senão já viu. É o que Tropa de Elite demonstrou, os 2 filmes. Hoje não se ganha dinheiro com a periferia, a não ser com a própria periferia. E volta ao que eu falei no começo dessa live sobre o bolsonarismo. O que o bolsonarismo percebeu? O que esses sistemas de milícia cariocas perceberam? Que havia um mercado nas periferias, que o agronegócio e os grandes industriais não se importam com ele, porque no momento em que você cria um grande negócio de periferia, um grande mercado de periferia, a periferia tem poder real sobre a economia. Onde aconteceu isso? Aconteceu nos Estados Unidos. A Guerra de Secessão Americana de 1865, 61-65, foi uma guerra de abertura de mercado interno, em que o grande debate é: os negros devem ser livres? Por quê? Porque eles precisavam criar assalariado. Quem é que percebeu isso? Os negros, cacete. Todo mundo no movimento negro cita tudo, mas não cita que esse é o principal motivo da Guerra de Secessão Americana, e é isso que nos interessa. Mercados internos fortes é que dão poder político. Por isso que, em certa medida, os sistemas de tráfico de drogas são tão poderosos. Porque eles mexem na economia, não é só a violência. É o próprio movimento econômico. Não são as drogas, mas é a marmitex que o cara tem que comer. É as roupas que ele consome. É o baile que ele vai. Nós temos que criar setores econômicos brutais que consigam fazer isso. Se a gente conseguir fazer isso, como falaram agora, e troca de campanha do apoio que... sim, apoio. A gente tem que mapear esses apoios e trabalhar com eles. E se alguém está achando que eu estou fazendo um projeto descarado, econômico aqui, e safado capitalista, tô mesmo. Você virou capitalista? Não, eu sou o comunista mais clássico de todos. O que quer produzir mercado interno. Se combate mercado com mercado. A Expo Favela é feita no Sheraton. Ô meu querido, você quer fazer uma Expo Favela longe da favela? Isso aí eu vou dar um parabéns para a Perifacom, que ela faz em periferias, ela faz eventos de nerd. Por quê? Porque percebeu que é ali que está o local. Esses projetos grandes, eles querem pegar, mas eles não querem dividir. Exato, a gente tem que pensar isso. Parte dessa live de retrospectiva, a gente tem que dar um jeito. Problema para ontem. Como a gente cria capital inicial para isso? Fiquem à vontade, a gente pode estabelecer depois uma outra live sobre isso. Repito, quero desdobrar o Sombrionauta agora, para quê? Para ele pensar projetos econômicos para a periferia. Não basta só criticar. Se vocês pegarem todas as minhas produções no Sombrionauta, são críticas de por que a cultura não anda. Porque a economia política do Brasil não gosta que os pobres se reconheçam em sua própria cultura. No momento em que você se reconhece na sua própria cultura, que você consome sua própria cultura, você se torna cada vez mais você. E quanto mais você se torna você, mais você é perigoso, não é? Você começa a compreender: peraí, eu não sou um bobo, não sou uma boba. É esse projeto que a gente tem que pensar. Porque de resto os outros projetos fracassaram. Os outros projetos fracassaram. Eu já participei de muitos projetos, tanto que algumas das pessoas estão aqui que participaram de muitos projetos meus. E hoje, fazendo a crítica, muitos dos nossos projetos eram bons demais. Só que a gente estava
à frente do nosso tempo, como alguns que estão aqui estão falando. Sim, nós estávamos. Só que a gente não tinha tecnologia para fazer isso. O sistema nunca deu essa tecnologia para nós. Nosso pensamento, porque a gente estava acessando muita tecnologia nova, muita teoria nova, não estava dando isso. Nós temos que dar um jeito disso, de acessar essas tecnologias. O sistema está mandando um monte de tecnologia para a gente para nos enganar? Beleza. Vamos fazer o de sempre. Pegar essa tecnologia e usar de um jeito que ele não está esperando. E que é? Criar mercado. Nós temos é que criar mercado. Locais para as bandas tocarem, local para os rappers rimarem, local para os MCs também, para o trap. O pessoal do piseiro. Cara, no dia que eu montar um festival e que tenha trap, rap, trash e piseiro, cheguei no ápice da minha vida cultural. Tá todo mundo aproveitando. Com um monte de hambúrguer artesanal combinado com os caras fazendo uma farofa e uma paçoca. Paçoca é aquela coisa de nortista, que é uma mistura de carne seca com farofa. Exato. E por fora, eles querem o centro? Fica com o centro, a gente vai pela beirada. Por quê? Porque nós somos safados. E sabe por quê? Porque a gente precisa ser. Agora eu tô citando descaradamente quadrinhos. Nós temos que ser assim. Por quê? Porque eles não querem. A elite grande deste país não quer o mercado interno. Foi isso que os bolsonaristas perceberam. Eu vou tirar o nome bolsonaristas e vou falar de verdade. Empreendedores de direita. Os empreendedores de direita não querem que a cultura de periferia se difunda para eles poderem nos explorarem mais. É isso que eles querem. E aí vem todos os tópicos que a gente debateu nessa live. Nós temos que criar esse negócio. Foi assim que acabaram com a indústria no Brasil. Por quê? Porque tinha umas opções de emprego. Se combate o sistema criando emprego. Vou dar um exemplo. Mais um exemplo, porque já deve estar acabando o tempo dessa live e meu celular está aqui gritando para mim. Meu Deus, você não vai calar a boca nunca? Nós temos que criar uma indústria cultural pesadíssima para combater essa falta de indústria. Tem razão, o agro quer tudo para ele. O agro quer a presidência. Eles descaradamente falaram que querem a presidência. E a gente vai ficar aqui com cara de bobo? Nós temos uma série de políticos de periferia. Que é isso, o agro quer tudo para ele. Todo mundo quer alguma coisa. A gente tem umas cineastas aqui, a gente tem produtores culturais, a gente tem interessados. Cara, nós temos a expertise. O que a gente tem que pensar? Eu acho que um tema para a próxima live, vou ver se acha alguém para fazer comigo, ou vou dar uma estudada, é achar financiamento. A gente tem que pensar formas de financiar esses projetos culturais. Como? Minha sugestão. Foi citada durante essa live uma série de projetos culturais. Vamos lá nos projetos e falar, cara, de onde vocês arrumam dinheiro? É isso. O agro, por exemplo, é radicalmente contra a economia popular em quê? Nas nossas pequenas plantações de periferia. Hortas de periferia, hortas em prédios que eu vejo sendo feitos. Por isso que eles odeiam o MST. Eles não odeiam o MST porque o MST invade terras ou ocupa terras. É porque o MST produz comida e combate eles. E produz para dentro do mercado interno, principalmente arroz. A galera precisa perder o encanto quando vê a grana. É isso. Recentemente o Mano Brown falou isso e todos nós que estávamos lá junto com o Gangsta Rap já tínhamos falado muito disso. Que era o quê? A gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro, rapaziada. Dinheiro vai chamar dinheiro. O que a gente não pode perder de noção é que, o que para mim é a grande crítica que eu tenho ao funk. O funk não criou milionários, meus queridos. Ele criou pobres com dinheiro. Eles ainda estão consumindo as mesmas coisas de periferia. Só que eles querem, em vez de ter um Chevette, eles querem ter uma Ferrari. Mas eles, ao mesmo tempo, estão encontrando a dura realidade que eles são pobres com dinheiro. MCs, devem ter ouvido essa história, que um MC foi num restaurante caro e foi com uma camisa caríssima de time. Meu querido! Os caras disseram, você não entra, mas eu tenho dinheiro. Mas você não entra com essa camiseta. Ele ali percebeu que ele era um pobre com dinheiro. E você que fica milionário da periferia, você só vai ser pobre com dinheiro também, meu querido. O seu filho, criado em escolas caras, sem passar o mesmo problema que você,
ele vai ser rico, porque ser rico também é uma cultura. E uma cultura que tem que ser criada desde a infância. Ah, aqui está uma fala muito boa. O funk é a teoria da prosperidade tipo igreja evangélica. Exato. É o que eu falei a live toda. A igreja evangélica dominou a subjetividade de periferia. Até a produção pornográfica, repito. O final de toda prostituta é casar com o pastor. Tô citando a MC Pocá, que cantava "Ninguém manda nessa raba", até que ela achou um pastor que mandasse. A cultura pornográfica é inspirada na cultura judaico-cristã. Olha as piras deles. Pega a MC Pipoquinha, ela é de igreja. Aí eles fazem contra a cultura da igreja para eles terminarem na igreja de novo. O futuro da prostituta é ser a Carola, como muitas novelas da Globo trabalharam. O futuro... Bom, nós também tínhamos que fazer a crítica. Por exemplo, trilha sonora do Gueto. Meu Deus, Cascão. Como você foi terminar aquilo? E ele era de cultura evangélica. É isso. Entrar em editais de cultura. A gente tem que entrar em edital de cultura. A gente tem que fazer o quê? Atacar pesado. André Surak, até hoje, ela quer voltar para a igreja, que por algum motivo ela não conseguiu. Mas nenhuma dessas mulheres conseguiu. A Regininha Poltergeist não conseguiu. Então quer dizer que todo esse pessoal nessa ideologia da prosperidade, em verdade, meus queridos, ela é coisa da igreja, sim. E o que a igreja fez? Ela dominou o entretenimento. Vocês acham que vocês estão achando que as pessoas vão ir na igreja para rezar? Não, elas vão para se distrair. Aquela senhora que eu falei, teve um dia que ela não veio pro café, eu perguntei para ela, a senhora não veio que eu... meu filho, é que eu fui na igreja ali, eu perguntei, a igreja que a senhora congrega? Ela falou, não, eu congrego em várias igrejas. Cara, na verdade, ela vai nas igrejas para quê? Para se divertir. Já foram em culto neopentecostal? É divertido para dedéu, você morre de rir. Boa noite, querido. E por que você se diverte para dedéu? Porque tem dança, tem cantoria, tem debate do cotidiano, tudo isso está dentro desse serviço. Nós fazemos isso? Nós fazemos, mas não fazemos tão organizado. Eu volto a dizer, no projeto que eu estava cuidando, de repente que eu estava indo aquelas mulheres, a melhor coisa que aconteceu, e agora eu prometo que vou terminar essa live, senão vai ficar extensa demais, depois para cortar isso aqui vai dar um trabalho infernal. Vou deixar é ótimo agora. Vou deixar isso aqui aberto, vou subir como podcast no Spotify, tá bom? E também provavelmente eu vou dividir em partes e vou deixar no YouTube. Aí tentar dar o máximo de acesso e visibilidade possível. Vamos torcer para um bando de cara de direita me atacar e de repente a ecosfera da internet e de repente... Tá, se eu tô postando lives no YouTube? Tô, né? Tô começando. Ainda bem que você é o editor. Literalmente o Sombrionauta se propôs a ser uma... Subir a live inteira no seu canal do YouTube. Vou subir a live inteira. Queridos, literalmente o Sombrionauta é um instrumento de mídia. A minha proposta é literalmente ser uma Rede Globo. Eu descaradamente tô pegando os sistemas da Rede Globo. Não estou mentindo para vocês, não. Começar a fazer... Eu tenho que dominar melhor a tecnologia de fazer lives pela internet, pelo YouTube. Eu estou ainda experimentando isso e fazer lives simultâneas. Estão me perguntando aqui sobre as diferenças. Bom,